Olá pessoal, nesse vídeo vou falar um pouco sobre agroquímicos versus produção de alimentos. Eu sou Luiz Cláudio Barbosa, professor de Química e pesquisador na área de agroquímicos. Essa apresentação corresponde a uma série de vídeos, tá, em que eu falo sobre agroquímicos de modo geral, controle de pragas na agricultura. Essa é a parte 2. A produção de alimentos continua sendo, sempre será, um tema central no interesse de toda a comunidade planetária. Tá? Dentro dos objetivos de desenvolvimento sustentável da ONU, na Agenda 2030, são aqui 17 objetivos. O objetivo número 2 é que até 2030 seja alcançado fome zero por meio de uma agricultura sustentável. Esse é um desafio. Existem hoje em torno de 800, 900 milhões de pessoas em situação de fome e desnutrição, e o objetivo é que isso seja erradicado. Certamente, para que esse objetivo seja alcançado, o uso de agroquímicos faz parte dessa estratégia, mas isso tem que ser feito de uma forma sustentável. Este é o desafio. Eu pego esse gráfico para vocês. Esse gráfico eu tirei do meu livro, Os Pesticidas, o Homem e o Meio Ambiente, de 2004, e esse gráfico era de uma fonte um pouco anterior ainda a 2004. Mas é interessante mostrar por que eu faço questão de mostrar esse gráfico? Porque existia uma projeção de que a população humana atingiria em 2025, já estamos praticamente lá, 8 bilhões e meios de habitantes. E estamos assim, já passamos de 8 bilhões, estamos chegando nesse número, certamente teremos esse número de habitantes no próximo ano. Ou seja, a projeção, de fato, ela se mostrou correta. Na medida que a população cresce, a grande preocupação é aumento da população, aumenta a demanda por alimentos. E essa preocupação muito antiga, já viemos comentando com vocês, e em 1798 e 1802, Thomas Malthus, que era um religioso anglicano, economista, matemático inglês, escreveu 2 ensaios, e nesses ensaios ele diz que as populações humanas, quando não submetidas a obstáculos, ou seja, na ausência de qualquer catástrofe, elas duplicam a cada 25 anos, ou seja, o crescimento populacional obedece a uma progressão geométrica. Por outro lado, os meios de subsistência, ou seja, a produção de alimentos, eles somente crescem em progressão aritmética. Isso em 1802. Malthus, então, previa grandes catástrofes, tá certo? E isso, obviamente, preocupava as pessoas. Acabei de mencionar a catástrofe que ocorreu na Irlanda, tá? Devido à fome, falta de alimentos por conta da questão do fungo que nós mencionamos. E é a produção de alimentos, se a população aumenta, a produção de alimentos tem que aumentar. Para produzir alimentos, se também é necessário também uma área para que isso aconteça. Aqui eu gosto dessa imagem, onde eu represento aqui a superfície do planeta Terra, 13 bilhões de hectares. Tá? Desses, no ano 2000, quando a população do planeta era de 6 bilhões, tá? Eram cultivados 1,5 bilhão de hectares. Terra de pastagens e cidades, claro, a população aumenta também, a gente não pode esquecer que você precisa de terra para as estradas, você precisa de terras para as cidades e terra também para a criação de gado. Isso correspondia a 3,4 bilhões. O que sobravam eram as estepes e florestas, 3,8 bilhões, e desertos, geleiras e montanhas, 4,3 bilhões. De acordo com um estudo publicado nessa série da American Chemical Society, em 2005, caso em 2000 não tivesse sido utilizado nenhum tipo de agrotóxico, tá?
teriam sido necessários 4 bilhões, mais do que 2 vezes, quase 3 vezes a área cultivada teria sido necessária. E a estimativa é que em 2025, com 8,5 bilhões de habitantes, a área necessária seria 5,9 bilhões, caso não se utilize nenhum tipo de agrotóxico. Observa o seguinte: não tem como você utilizar 5,9 bilhões de hectares para agricultura. Tem que haver um meio de aumentar a eficiência, aumentar a produtividade, tá certo? Sem destruir as florestas e outros aspectos ambientais aí. Aqui eu mostro para vocês também, partindo da década de 40, quando a indústria de pesticida, de agroquímicos, começa a colocar no mercado, começa a se desenvolver. Falaremos mais disso adiante, tá? Com a produção e desenvolvimento de substâncias para o controle das mais diversas pragas e doenças. Na década de 1940, um trabalhador rural, uma pessoa trabalhando no campo, ela produzia alimentos em quantidade suficiente para alimentar 18 pessoas e meia. Com o aumento, com o desenvolvimento da indústria de agroquímicos e certamente de muitas outras tecnologias, tá? Melhoramento genético, mecanização agrícola, etc., essa eficiência aumentou e nos anos 2000, uma pessoa era capaz de produzir alimentos para alimentar 148 pessoas. Esse aumento da eficiência, na produção agrícola, que está relacionado a muitos fatores, inclusive ao uso de agroquímicos. Caso na época, na Irlanda, se soubesse que sulfato de cobre era fungicida e se ele tivesse sido usado em larga escala, aquele drama não teria acontecido, e milhões de vidas teriam sido salvas. O meio ambiente ia ficar um pouco contaminado? Iria. Temos que avaliar os pontos positivos e negativos. Isso é uma questão para debate. Num artigo bem recente da Nature Food, onde se faz uma avaliação do risco de fome até o ano de 1950, isso é um estudo bastante amplo, uma meta-análise, onde se faz uma projeção de como que estará a situação da fome no planeta em 2050. Nesse estudo, eles mostram nesse gráfico aqui, tá? 3 curvas, que é a produção global de alimentos, a população global e a terra cultivável, terra utilizada na agricultura. Em 1830 até em torno de 1960, por mais de um século, tá? Na medida que a população ia crescendo, novas fronteiras agrícolas iam sendo abertas, então a produção agrícola aumentava proporcionalmente, tá certo? Quando chega na década de 60, você observa que não dá para a área agrícola continuar crescendo com o aumento populacional, como eu mostrei no gráfico anterior. Isso implicaria na destruição de florestas, de uma série de ecossistemas, e com isso a perda de uma série de grande número de espécies, tanto animais e etc. Ocorre que a partir dos anos 60, com o desenvolvimento de muitas tecnologias, com a melhoria na qualidade e na eficiência dos produtos químicos utilizados no controle das lavouras, uma série de outras técnicas, o crescimento da produção de alimentos se deu numa taxa muito maior do que o crescimento populacional, e com isso não demandando um crescimento tão grande, ainda se houve um pequeno crescimento, mas não tão grande na área cultivável. Esse gráfico ele mostra muito bem, eu diria, a importância da eficiência, do aumento da eficiência, e também, consequentemente, dentro desse aumento, implica-se e subentende-se aqui o desenvolvimento de produtos químicos para controle de pragas e doenças na agricultura. Produtos mais eficientes, que causam menos impacto ao meio ambiente. Esse aumento na eficiência, é bom destacar, segundo a literatura recente, foi suficiente para que a produção de alimentos nos dias de hoje
é suficiente para alimentar toda a população do planeta. A questão é que existem problemas relativos à perda, tanto na estocagem quanto no transporte, e também a questão social, questão de distribuição. O problema hoje não é falta de alimentos, o problema são questões políticas relativas a como que esses alimentos são distribuídos e são armazenados e etc. Tá? Chegamos ao final deste vídeo. No próximo, nós falaremos sobre os pioneiros da química agrícola. Vamos contar um pouco sobre os trabalhos e a influência de Humphrey Davy e Justus Liebig. Não perca o próximo vídeo.